Olá amigos. Sejam bem-vindos ao canal Deep Web Brasil. Antes de começar o vídeo já deixe sua curtida e compartilhe o vídeo. Então meus amigos, hoje falaremos sobre um dos exércitos mais temidos do mundo que fica localizado na França. A Legião Estrangeira Francesa é um ramo do serviço militar do exército francês criado em 1831. Legionários são soldados de infantaria altamente treinados e a legião é única por ser aberta a recrutas estrangeiros dispostos a servir nas forças armadas francesas. Quando foi fundada, a Legião Estrangeira Francesa não era a única. Outras formações estrangeiras existiam na época na França. A Legião Estrangeira é hoje conhecida como uma unidade cujo treinamento se concentra nas habilidades militares tradicionais e em seu forte espírito de corpo, pois seus homens vêm de diferentes países com diferentes culturas. Essa é uma forma de fortalecê-los o suficiente para trabalhar em equipe. Consequentemente, o treinamento é frequentemente descrito como não apenas fisicamente desafiador, mas também muito estressante psicologicamente. A cidadania francesa pode ser solicitada após 3 anos de serviço. A Legião é o único ramo do exército francês que não jura lealdade à França, mas à própria Legião Estrangeira. Qualquer soldado que for ferido durante uma batalha pela França pode imediatamente solicitar a cidadania francesa, de acordo com uma disposição conhecida como Français par le sang versé, francês pelo sangue derramado. Em 2018, os membros vieram de mais de 140 países. Desde 1831, a Legião sofreu a perda de quase 40 mil homens em serviço ativo na França, Argélia, Marrocos, Tunísia, Madagascar, África Ocidental, México, Itália, Crimeia, Espanha, Indochina, Noruega, Síria, Chad, Zaire, Líbano, África Central, Gabão, Kuwait, Ruanda, Djibouti, Iugoslávia, Somália, República do Congo, Costa do Marfim, Afeganistão, Mali, entre outros. A Legião Estrangeira foi usada principalmente para ajudar a proteger e expandir o Império Colonial Francês durante o século XIX. A Legião Estrangeira estava inicialmente estacionada apenas na Argélia Francesa, onde participou da pacificação e desenvolvimento da colônia. Posteriormente, a Legião Estrangeira foi implantada em uma série de conflitos, incluindo a Primeira Guerra Carlista em 1835, Guerra da Crimeia em 1854, Segunda Guerra de Independência Italiana em 1859, Segunda Intervenção Francesa no México em 1863, Guerra Franco-Prussiana em 1870, a Campanha de Tonquim e a Guerra Sino-Francesa em 1883, apoiando o crescimento do Império Colonial Francês na África Subsaariana, Segunda Guerra Franco-Danomiana em 1892, Segunda Expedição de Madagascar em 1895 e as Guerras Mandingo em 1894. Na Primeira Guerra Mundial, a Legião Estrangeira lutou em muitas batalhas críticas na frente ocidental. Teve um papel menor na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira Guerra Mundial, embora tenha participado nas campanhas da Noruega, Síria e Norte da África. Durante a Primeira Guerra da Indochina, 1946 a 1954, a Legião Estrangeira viu seu número aumentar. A Legião Estrangeira perdeu um grande número de homens na catastrófica Batalha de Dien Bien Phu. Durante a Guerra de Independência Argelina, 1954 a 1962, a Legião Estrangeira esteve perto de ser dissolvida depois que alguns oficiais, homens e o altamente condecorado 1º Regimento de Paraquedistas Estrangeiros, 1º REP, participaram do putsch dos generais. As operações durante este período incluíram a Crise de Suez, Batalha de Argel e várias ofensivas lançadas pelo general Maurice Charly, incluindo as Operações Orange Jumelles. Nas décadas de 1960 e 1970, os regimentos da Legião tinham papéis adicionais no envio de unidades como uma força de desdobramento rápido para preservar os interesses franceses, em suas antigas colônias africanas e em outras nações também. Voltou às suas raízes de ser uma unidade sempre pronta para ser enviada para zonas de conflito em todo o mundo. Algumas operações notáveis incluem o conflito entre Chad e Líbia em 1969 a 1972, a primeira vez que a Legião foi enviada em operações após a Guerra da Argélia, 1978 a 1979 e 1983 a 1987, Kolwezi, onde hoje é a República Democrática do Congo, em maio de 1978.
Em 1981, o primeiro regimento estrangeiro e os regimentos da Legião Estrangeira participaram da Força Multinacional no Líbano. Em 1990, regimentos da Legião Estrangeira foram enviados ao Golfo Pérsico e participaram da Operação Daguete, parte da divisão Daguete. Após a Guerra do Golfo na década de 1990, a Legião Estrangeira ajudou na evacuação de cidadãos franceses e estrangeiros em Ruanda, Gabão e Zaire. A Legião Estrangeira também foi implantada no Camboja, Somália, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. Em meados da década de 1990, a Legião Estrangeira foi implantada na República Centro-Africana, Congo-Brazzaville e em Kosovo. A Legião Estrangeira também participou de operações em Ruanda em 1990 a 1994, e a Costa do Marfim em 2002 até o presente. Na década de 2000, a Legião Estrangeira foi implantada na Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão, Operação Licorne na Costa do Marfim, Chad e na Operação Serval na Guerra Civil do Mali. A Legião Estrangeira Francesa foi criada por Luís Filipe I de França, rei da França, em 10 de março de 1831 a partir dos regimentos estrangeiros do Reino da França. Os recrutas incluíam soldados dos regimentos estrangeiros suíços e alemães recentemente dissolvidos da monarquia Bourbon. O decreto real para o estabelecimento do novo regimento especificava que os estrangeiros recrutados só poderiam servir fora da França. A força expedicionária francesa que ocupou Argel em 1830 precisava de reforços e a legião foi transferida por mar em destacamentos de Toulon para a Argélia Otomana. A legião estrangeira foi usada principalmente, como parte do Armée d'Afrique, para proteger e expandir o Império Colonial Francês durante o século XIX, mas também lutou em quase todas as guerras francesas, incluindo a Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Legião Estrangeira permaneceu como uma parte importante do exército francês e do transporte marítimo protegido pela Marinha Francesa, sobrevivendo a 3 repúblicas, Segundo Império Francês, 2 guerras mundiais, a ascensão e queda de exércitos de recrutas em massa, o desmantelamento do Império Colonial Francês e a perda da base da Legião Estrangeira, na Argélia. A Legião Estrangeira desempenhou um papel menor na Segunda Guerra Mundial na Europa continental do que na Primeira Guerra Mundial, embora houvesse envolvimento em muitas frentes de operações externas, notadamente na proteção do transporte marítimo até as campanhas da Noruega, Síria, Líbano e Norte da África. A 13ª Meia Brigada, formada para servir na Noruega, se encontrava no Reino Unido na época do Armistício Francês, 22 de junho de 1940. Foi enviada para o 8º Exército Britânico no norte da África e se destacou na Batalha de Bir Hakeim, 1942. Refletindo as divisões da época, parte da Legião Estrangeira se juntou ao movimento da França Livre, enquanto outra parte serviu ao governo de Vichy. Legionários alemães foram incorporados à 90ª Divisão de Infantaria Leve da Wehrmacht no norte da África. A campanha da Síria e Líbano de junho de 1941 viu o legionário lutando contra legionário enquanto o 30º DBLA entrava em conflito com o 6º Regimento de Infantaria Estrangeiro 6º Rei em Damasco. No entanto, muitos legionários do 6º Regimento integraram o Regimento de Marcha da Legião Estrangeira RMLA em 1942. Mais tarde, milhares de soldados rasos da unidade da Legião de Vichy se juntaram ao 30º DBLE das Forças da França Livre, que também faziam parte, em setembro de 1944, do Exército de Libertação Francês de Jean de Lattre de Tassigny. O amálgama, 400.000 homens, consistia no Exército de Armistício, as Forças Francesas Livres e as Forças Francesas do Interior que formaram o Exército BI e mais tarde fizeram parte do primeiro Exército Francês com forças também emitidas pela Resistência Francesa. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos e deixe sua curtida.